percebemos a preocupação de Paulo em manter a paz entre duas irmãs que ele considerava preciosa no Evangelho e na vida dele, né? A gente não tem aqui a história completa do que aconteceu com essas duas queridas irmãs na igreja, mas com certeza alguma coisa aconteceu. E aí, em consequência disso, houve uma ruptura no relacionamento delas. Não muitas vezes nós pensamos que em igreja, né, não tem problemas, mas nós temos sim problemas, assim como nós temos também no mundo. A Braz, que entre elas havia se rompido, e somente através da ajuda de irmãos, através da oração, e que Paulo aí faz menção, pede ajuda aos irmãos, para que o relacionamento dessas irmãs voltem ao normal e que elas tenham paz. Como ter paz em meio a conflitos? Eu já tive muita experiência, inclusive no meu trabalho secular, no colégio, e durante muito tempo nós tentamos tampar o sol com a peneira de um funcionário que nós tínhamos lá. E a gente fazia vista grossa para muitas coisas que ele fazia. Nós chamávamos a atenção e ele simplesmente, de um dia para a noite, mudava ou deturpava tudo aquilo que tinha sido orientado, tudo aquilo que tinha sido passado. E aí nós sofríamos como liderança. Por quê? Porque a escola cobrava de nós uma posição e nós, com receio de mexer com o funcionário, de ir além da nossa autoridade, trazer consequências ruins. E hoje, queridos, eu quero tratar com os irmãos a respeito de situações, de conflitos que muitas vezes nós enfrentamos e nós não temos coragem de bater de frente, de ir além da onde nós deveríamos ir. E aí nós colhemos os frutos ruins das nossas atitudes e daquilo que nós fazemos. Eu, para exemplificar, antes de falar da laranja, eu tenho dois exemplos práticos bíblicos, tá bom? Um é a respeito de uma situação que Jesus passou. Quando trouxeram para ele uma mulher que foi pega em adultério, ele não somente tratou o conflito, como também trouxe paz ao coração dos ouvintes. Vocês devem lembrar dessa passagem, né? Os fariseus, um monte de pessoas, os letrados, entendidos da lei, para colocar Jesus Cristo à prova, trouxeram essa mulher, e na intenção deles era que Jesus a condenasse, porque na lei de Moisés era bem clara: uma mulher pega em adultério deveria ser morta com pedras, apedrejada. Mas Jesus, diferente daquilo que eles pensavam, ele conseguiu minimizar o problema e trouxe paz ao coração daquelas pessoas. Se Jesus Cristo tivesse omitido essa atitude e não ter feito nada por essa mulher, com certeza, o final dela era cruel, era trágico, porque a esperança daquele povo é que a sentença de Jesus fosse a mesma que a deles, e essa mulher com certeza estaria morta. Mas Jesus mudou a história, né? Então Jesus não foi omisso, ele foi uma pessoa pacífica. Um segundo exemplo bíblico também é a história de Jacó e de Esaú. Todos lembram? Rebeca se omitiu e não tratou da maneira correta a desavença que houve entre os irmãos, e as consequências foram tristes. Eles brigaram, ficaram sem se falar por muitos e muitos anos. Ela poderia ter evitado o mal se tivesse contado toda a verdade a seu marido Isaac. As nossas atitudes podem trazer consequências boas ou ruins. Nós podemos ser agentes pacificadores, ou podemos ser agentes de
E aí, eu quero pensar com os irmãos algumas coisas a respeito. Eu poderia dizer hoje aqui, com muita tranquilidade, eu sou uma pessoa de paz. Eu evito conflitos. Quando percebo algo ruim, fico calado, evito confusões, não dou nenhuma opinião e, se possível, me afasto do problema. Muitas vezes esse é o nosso posicionamento. Porém, eu preciso avaliar as consequências dos meus atos. E a pergunta é: quando eu omito aquilo que eu deveria fazer, eu estou sendo um agente de paz ou um agente de conflito? Eu sou pacífico ou omito os erros para ficar bem perante as outras pessoas? Existem pessoas assim, que elas se afastam do problema, mas na verdade elas são omissas. Elas estão se afastando, elas não querem assumir compromisso, não querem assumir responsabilidade, mas deveria, né? Será que o não me afastar, estou trazendo paz, ou estou trazendo prejuízo num relacionamento ou numa situação? São perguntas que precisamos fazer quando estamos passando por situações de conflito. E aí vai entrar a laranja agora na história, tá bom? Então eu trouxe aqui, através desse exemplo prático, nós vamos observar quando nós somos uma pessoa pacífica, aquele que traz a paz, ou quando nós somos omissos a uma situação, né? Então aqui vocês estão percebendo, existem várias laranjas, hein? Então, e parecem bonitas, né? E aí vamos pensar em duas coisas. Vamos supor que no meio dessa situação, vamos supor que as laranjas sejam uma situação, tá? Normais, apareça um conflito. Vamos supor que no meio, vamos imaginar isso? É uma situação, estamos vivendo uma situação, e de repente aparece um conflito. O que nós devemos fazer? Então vamos supor que apareceu um conflito aqui, ó. Eu escondi bem aqui para vocês não verem. Apareceu uma laranja podre, né? Quando que eu sou uma pessoa pacífica e quando eu sou uma pessoa omissa? Se eu deixar a laranja podre aqui no lugar, não tirar, deixa eu ler aqui para não me perder. Deixo a laranja podre no lugar que a encontrei, e afinal de contas, eu sou uma pessoa pacífica, não gosto de confusão. É melhor não mexer com quem está quieto, certo? Não vou mexer, tá? Neste caso, que tipo de agente eu sou? Eu sou agente de conflito ou omisso? Omisso, né? Pois deixar a laranja podre no mesmo lugar, vou causar mais danos ainda com as outras laranjas, né? E aí, se eu deixo essa laranja, você sabe que isso aqui é fungo, né? Então ela vai contaminando. E por incrível que pareça, fiz o teste sem querer em casa, era uma. Já apareceram mais aqui, ó. E acho que tem mais uma outra aqui por aqui. Mas tem mais uma laranja podre no caminho, né? Então, queridos, a tendência do conflito é de crescer ainda mais, contaminando todas as outras laranjas. É assim que acontece na nossa vida prática. Se nós conseguimos detectar o mal, nós detectamos o mal, e nós não fomos além, nós não tiramos laranja podre, o que vai acontecer fatalmente? O mal vai se estender, ele vai crescer. E aí, um segundo exemplo: retiro a laranja podre do lugar, né? E deixo ela fora do caminho. E aí, que agente que eu vou ser nessa hora? Um agente pacificador, porque eu não só detectei, mas como também resolvi o problema. Esta é a pergunta que temos que fazer para nós. Eu sou um agente de paz
ou sou um agente de conflitos? Que tipo de agente eu sou? Às vezes, e eu conheço muita gente que faz isso, que fala que é uma pessoa de paz. E eu não discordo. Tem pessoas que são pacíficas mesmo. Elas veem o mal e se afasta dele. Mas será, queridos, que esse é o caminho que Deus espera de nós? Será que esse é o caminho? Deus espera que nós tenhamos atitudes, que a gente vai atrás do problema e resolva o problema. Queridos, é fato. Quando nós deixamos a coisa rolar solta, lá na frente nós vamos colher frutos ruins. E aí não adianta voltar atrás e falar: Senhor, e agora? O que eu faço? Você teve toda a oportunidade da vida, você teve toda a chance para fazer isso e não fez. E aí, pegando um pouco aí o exemplo que nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses, ele deixa aqui algumas recomendações, algumas maneiras de tratar situações de conflitos. E nós vamos observar o verso 3. Algum irmão pode ler para nós, por favor, o verso 3, do capítulo 4 de Filipenses? Assim que é o companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais operadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Querido, primeira lição: peça ajuda. Primeira lição: peça ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Sozinhos, nós corremos o risco de agir pela emoção, esquecendo da razão. Peça ajuda. Peça alguém que te oriente. Não estou dizendo aqui ajuda pastoral, não. Uma ajuda de qualquer pessoa, de qualquer irmão. Ore e busque ajuda. Não tente resolver, porque provavelmente, pela emoção, você vai deixar de acertar a situação por causa da razão, sem ter a razão. Aconteceu isso lá no colégio, né? Nós deixamos o barco correr solto, e aí foi. Quando nós fomos acertar o problema, era tarde demais. A pessoa, além de sair da escola, acabou sendo mandada embora, ela ainda colocou na justiça, pedindo direitos, e uma pessoa que nem, não sou ninguém para julgar, mas uma pessoa que nem merecia. E às vezes acontece isso, nós deixamos a coisa ir andando, e aí muitas vezes é tarde demais. Então, primeira lição: peça ajuda. Segunda lição, versículo 5. Alguém pode ler? Amém? Segunda lição, segunda recomendação de Paulo: dê bom testemunho das suas ações. Dê bom testemunho das suas ações. Podemos sim ter um coração pacífico, sem contudo deixar a razão de lado. O que é certo é certo, e o que é errado é errado. Falar a verdade não mata ninguém. Toda situação de conflito precisa ser tratada. Toda situação de conflito, ela precisa ser tratada. Então, errado é errado e certo é certo. Terceira recomendação de Paulo, versículo 6. Outro irmão, por favor. Não adeça esse homem coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ação de graças. Amém? Terceira recomendação: não permita que a situação saia do controle. Coloque diante de Deus a situação. Peça a Ele que te dê sabedoria para lidar com os conflitos. Entregue as suas dificuldades, as suas lutas diante do Senhor.
Não permita que a situação saia das suas mãos, do seu controle. Amém? E por último, Paulo termina dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amado irmão, não tape o sol com a peneira. Trate o conflito. Eles podem ser, em algum momento, algo que vai trazer um desagrado, mas ao longo do tempo ele trará paz no seu coração. Então não deixe de tratar os conflitos. Tem um versículo que eu gosto muito e eu queria deixar para os irmãos para uma reflexão na semana. Maria José falou que nós tivemos com ela semana passada, né, Maria José? Nós lemos um texto. Ela falou que passou a semana toda pensando no texto. Então, pense nesse também, Maria José. Hebreus 12, 11. Quem quiser abrir e deixar anotado, é algo para nós realmente refletirmos e pensarmos bem se as nossas atitudes, que às vezes nós achamos, né, que somos pacíficos, se ao invés de ser pacíficos, nós não estamos sendo omissos em resolver situações de conflito. Diz assim o verso: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Toda disciplina, em dado momento, ela não parece ser muito boa. Criança pode falar a respeito disso, né? Quando ela leva bronca, não é muito legal levar bronca, mas lá na frente ela vai entender: agora que eu percebi, por isso que a mamãe falou que eu não podia mexer nisso, faz dodói, né? Então leve essa reflexão: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor,